Olá, hoje é terça-feira, 17 de setembro. Eu estou aqui agora com um grupo de conjuntura e eu queria trazer aqui um tema para a nossa discussão, que é o seguinte: na semana passada, estive na Argentina, num seminário, na cidade de Córdoba, terra natal aqui do nosso amigo Lixa, e encontrei um país mergulhado numa crise econômica, inflação de mais de 50%, taxa de câmbio disparando, recessão econômica e também crise social, né? As ruas, as avenidas, isso me impressionou muito, as avenidas principais em Córdoba e em Buenos Aires estavam fechadas por acampamentos de movimentos sociais. Então, tinha assim, um clima de crise social. Agora, o que mais me impressionou, na verdade, mais do que a situação que eu encontrei lá, foram as perspectivas futuras, ou a falta delas, né? Por quê? Porque, vendo o debate, né, a agenda que está no debate público nesse momento, nessa reta final de campanha, em vez de uma agenda voltada para enfrentar os problemas críticos da economia, né, no presente, né, com vista a criar condições para a economia sair da crise, o que eu vi foi uma agenda voltada para o passado. Eu, na verdade, me senti nos anos 80. Naquela época, dos anos 80. Brasil dos anos 80. Naquela época, o Brasil e a Argentina tinham problemas muito parecidos, né? Dizia-se até que tinha um tal do efeito Orloff, que era uma referência ao comercial da vodka Orloff, né? O cara chegava no espelho, aí via uma figura horrorosa do outro lado e perguntava: quem é você? Ele dizia: eu sou você amanhã. Porque o cara teria tomado uma vodka que não era a Orloff, né? Então o Brasil, aconteciam as coisas na Argentina e amanhã, né, 6 meses depois, aconteceu no Brasil. Foi o plano plano austral, depois o plano cruzado aqui. Aí o plano austral fracassou na Argentina, fracassou aqui 6 meses depois. Então teve o plano primavera, aqui teve o plano verão. Isso, exatamente, era isso. Só que agora eu encontrei uma Argentina onde parece ter um efeito Orloff ao contrário, né? Em vez de olhar a Argentina para a gente ver a gente amanhã, a gente olha a Argentina e vê a gente no passado, né? A gente nos anos 80. Aliás, a própria Argentina nos anos 80, né? Só para dar aqui 2 exemplos, tem muitos exemplos, mas 2 da agenda de discussão. Um tema central, debatido aos montes: pagar ou não pagar a dívida externa. A essa altura do campeonato, um país nessa situação, nesse debate de paga, não paga, e um país que está já tendo restrições cambiais, o resultado, quer dizer, à medida que esse debate corre... O subtexto é, na verdade, a questão fiscal, né? Porque o país pode continuar pagando com a ajuda do FMI, o que exige medidas fiscais que são requeridas pelo programa do tipo do FMI. E, na verdade, a recusa do ajuste fiscal leva à ideia de não pagar, na verdade, porque é alternativa. Como não há alternativa para continuar pagando, senão com uma ajuda do FMI, ou no contexto atual, então, no fundo, o subtexto é fazer ou não ajuste fiscal. Porque o FMI obriga um ajuste fiscal. Né? Mas você está envolvido nesse tipo... Era o tema do Brasil na década de 80. O outro, aí me deixou ainda mais impressionado, que foi o tema do Pacto Social. O Alberto Fernandes, o candidato favorito nas eleições presidenciais, ele estava naquele momento, na semana passada, indo encontrar-se com as lideranças industriais e dos trabalhadores para fazer um pacto social. Gente, nós já vimos esse filme antes. Nunca deu certo em nenhum país do mundo. Não, esses pactos acabam sendo, em vez de ser porque essa é a grande proposta para enfrentar a inflação. Agora, esses pactos, a gente sabe que acabam sendo pactos inflacionários e não pactos que vencem a inflação. Então, quando você olha o que está sendo proposto, o que está sendo debatido, realmente dá um desânimo assim muito grande, porque a gente já viu esse filme, a gente sabe onde vai estar isso. E a minha pergunta por que quer dizer,
A opção Argentina está sendo volta essa. a ter essa. Essa que é uma tá grande sendo essa. pergunta. Realmente é difícil responder. No Brasil, nos anos 80, e até, eu diria que até o Plano Real, né, uma parte da esquerda populista, tinha exatamente essas propostas, não pagar a dívida externa e fazer um pacto social para enfrentar a inflação. Era exatamente se fosse resolver a inflação. E, aliás, foram contra o Plano Real, dando o argumento que o plano fracassaria porque não seguiria... Não enfrentou esses dois problemas, que era não pagar a dívida, uma moratória, a dívida externa, e fazer um pacto. Ao não fazer isso, só poderia dar errado. E foi exatamente... Depois, com o êxito do Plano Real no combate, especificamente no que se refere ao combate à inflação, essa questão do pacto perdeu o terreno, mas a da dívida externa, não pagar a dívida, continuou na pauta da esquerda. Se a gente olhar a campanha eleitoral de 2002, até o momento que o Lula fez a famosa Carta aos Brasileiros, deu uma meia trava, começou a sinalizar que não ia seguir o caminho das ideias tradicionais de esquerda, o tema da dívida externa e um tema do não pagar, de algum modo, não pagar a dívida interna para poder reduzir o superávit primário e gastar mais, eram a essência da proposta do PT até o Lula dar a meia trava na Carta aos Brasileiros. Então, o PT chegou a organizar, junto com o partido mais à esquerda, um plebiscito em 2001 para saber se a população concordava em pagar com a sua fome a dívida externa e a dívida interna. Não por acaso, quando começou a campanha eleitoral, e mesmo quando o Lula deu a meia trava da Carta aos Brasileiros em junho de 2002, isso não foi imediatamente acreditado, dado todo o histórico de ideias do PT, o que vinha a ser defendido nos anos anteriores e no próprio início da campanha eleitoral de 2002. Então, houve toda uma preocupação. Esse clima gerou o que naquele momento no Brasil? O dólar foi para R$4, mas que a valores corrigidos é 7,5. A gente tem que comparar aquele 4 com 7,5. Foi exatamente o que houve por conta desse tipo de ideia. E o Brasil caminhava para uma brutal crise se não fosse uma reversão de expectativas a partir de uma inflexão do Lula. E aqui no Brasil, lá na Argentina é muito mais grave, porque a Argentina é uma economia muito mais dolarizada. Sim, o efeito da disparada do dólar é muito mais... Aqui o Brasil tinha uma dívida pública muito dolarizada, não só porque tinha uma parte que era dívida externa, pública diretamente, mas tinha uma parte que era uma dívida interna indexada ao câmbio, uma dívida interna, uma parcela relevante indexada ao câmbio. Que foi utilizada no passado para acalmar um pouco a âncora, para sustentar a âncora cambial. Se usava muito títulos com correção cambial para financiar o acho que era de fiscal. 60%. Então, a disparada do dólar levou junto a dívida pública no Brasil, mas não como na Argentina, onde traz junto imediatamente a inflação. Aqui a inflação sempre subiu de forma mais amortecida. Né? Agora, Lixa, você que conhece muito mais do que todos nós a Argentina, né? Qual é a chance que você vê de, numa piora assim, grande da situação, essa agenda ser jogada fora e surgir um Palocci? Acho que é muito difícil, não sei. Francisco Eduardo estava falando dos movimentos sociais. Os sindicatos, o pessoal dos piqueteiros, não, que são setores mais informais e sem renda, os empresários industriais, tá? Todos eles estão acostumados. Os empresários vão pedir subsídios, os sindicatos vão pedir aumento salarial, os piqueteiros vão pedir política social. E você quer atender a todos isso aí, o resultado existe a fantasia de que tudo aquilo vai ser coordenado, que de alguma forma aquilo vai funcionar. Se você diz que aquilo não funciona nos últimos 60 anos, mas a gente opera dessa forma. Uma coisa é uma crença quase. Isso. Não, e os hábitos de como que as pessoas se comportam. Ou seja, o sindicato tem que se reunir e pedir aumento salarial. E os empresários, aumento salarial. E os empresários vão pedir subsídio para cobrir os aumentos salariais. Mas como eram os pactos aqui, era exatamente isso. Então, tudo isso inflacionário. Tudo isso inflacionário. Mas também desorganiza a economia. Ou seja, porque os preços relativos
começa a se tornar muito volátil, começa a aparecer desabastecimento, porque aparecem mercados paralelos, mercados negros para todos os produtos. Tá? E aí o pobre é o mais penalizado. Porque a inflação acaba com o poder de compra. Porque daquelas classes menos favorecidas. As políticas sociais e o aumento para os aposentados não acompanham exatamente a taxa de inflação que está disparando. Ela está crescendo. Então, você está olhando, está aumentando pela inflação passada, só que ele está se acelerando. Então, em termos... Está perdendo poder de compra. Tá? Então, mas junto com isso, a gente vai para um colapso no nível da atividade. Ou seja, não significa que... podemos ter... Pode demorar um pouco. Podemos ter que ter primeiro um estadio, não sei se hiperinflacionário, mas com um aumento, uma aceleração forte da inflação. Se isso não se conter em algum momento, vai começar a aparecer depois no nível da atividade, porque a economia se desorganiza. É a Venezuela, não? Um pouco que a gente vê depois, começamos com um processo inflacionário agudo, e depois a gente vai para um processo recessivo. Ulisses, e a experiência que nós tivemos aqui na América Latina, quando você chega numa inflação tipo 55%, é muito difícil um retorno através de políticas inflacionárias convencionais. Fiscal e monetário. Quer dizer, aí você vai ter que realmente partir para um plano política de rendas, uma coisa mais... Um congelamento, uma coisa assim, ou então... Não necessariamente. O plano real não foi nada disso. Não, mas o plano real foi uma combinação, né? Mas aí o tema da indexação vira um tema central do programa anti-inflacionário, né? Claro. E não só o mas endurecimento fiscal e monetário. Né? Lá a indexação é transformada por dolarização, porque no fundo, como está tudo indexado ao dólar, o que você tem que fazer o que de certo modo facilita a desindexação, porque a desindexação passa a ser sinônimo de conseguir durante algum tempo estabilizar o câmbio de forma crível, né? Isso. Que é o fim clássico das hiperinflações. Isso, o caso alemão foi dessa forma. Provavelmente vai ser por aí. Eles vão ter que a URV na Argentina, que foi o nosso mecanismo para desindexar sem precisar de política de renda, os congelamentos e pactos, não sei o que lá. No nosso caso, foi a URV que fez o papel que tradicionalmente é feito pela dolarização nas hiperinflações clássicas. E na Argentina, como você está falando, a Argentina é um país muito dolarizado, o que desse ponto de vista torna mais fácil a desindexação, porque no sentido que desindexar passa a ser sinônimo durante algum tempo manter o dólar fixo de forma não artificial, de forma sustentável, né? Mas a situação na Argentina por isso é tão grave agora, não? Porque as corporações, sindicatos, empresariais, movimentos sociais, não? Estão todas se organizando nesse pacto social que depois vai ser difícil, se o Alberto Fernandes assumir, não dar conta do que tinha sido acordado. É um pouco diferente do Brasil, que não é uma sociedade tão corporativa, não? Não é uma sociedade onde as corporações têm os pesos que a sociedade argentina é muito mais parecida com a Itália dos anos 30 ou começo dos anos 40, não? Ou seja, onde o fascismo, não, dá essa aliança entre as distintas corporações. De fato, o peronismo nasce dessa visão fascista de Mussolini, não? Quando a gente pensa nas raízes do peronismo lá nos anos 40, estão muito voltados a essa história italiana daquela época, não? Que acaba sempre de forma trágica. Uma coisa que, quando eu tinha 18 anos, entrei na faculdade, se lia muito um trabalho de um economista argentino chamado Adolfo Canitrot. Ele escreveu um paper em 76 que tratava deste tema. O título era A Experiência Populista de Distribuição de Renda. Sim. Então, o Canitrot falava, porque isso tinha acontecido lá nos anos 73, 74, 75, e acabou num processo hiperinflacionário com o Celestino Rodrigo, que era o ministro da Fazenda em 75, de Isabel Perón, e isso se chama na Argentina Rodrigaço. Então, o Rodrigaço foi o episódio hiperinflacionário que vai dar origem depois ao golpe militar do ano seguinte, de 76, com Rafael Videla. Tá? Então, a experiência populista de distribuição de renda que falava o Canitrot sempre tem esse fim, não? Tem uma mega inflação acontecendo.
Mas, Lixa, quer dizer, você falou aí no que entrou, a Argentina tem muitos economistas, cientistas políticos de altíssimo nível que entendem esse processo todo, produzem trabalhos. Onde eles estão, né? Onde eles não conseguem influenciar nesse debate. Porque as corporações têm os interesses próprios. Você não vai convencer um sindicato que não vai ter que fazer uma negociação e pedir aumento salarial. E você não vai convencer um industrial que pode dar o aumento salarial, mas aí você vai pedir isenções por outro lado, ou vai aumentar preço. Mas um debate mais acadêmico, essas posições da esquerda populista são muito influentes ainda? Tem um espaço importante. Não. Tem um espaço importante na vida acadêmica argentina. Tem. De pessoas que realmente acreditam que o caminho são políticas de não que pagar podem dar externa, fazer pacto social. Você vai ver dentro das universidades esse debate. Vai ter setores... que ajuste fiscal é uma coisa de direita e por aí vai. Isso existe. Isso ainda temos. Tá? Ou seja, é claro que temos outros setores. O problema é que esses outros setores não têm peso na vida política ou econômica efetiva da economia. Acho que aqui no Brasil o peso é maior, bem né? maior. Bem maior. O peso do que, ou pelo menos o que a opinião pública pensa, está mais influenciado, tem influenciado de forma diferente da Argentina. Então você está sugerindo que os setores de produção, grande parte, também estão aderindo a esse pacto social, acreditam que é a maneira de sair da crise? Se Alberto Fernandes vai ganhar no primeiro turno e pode ganhar com quase 50% ou 52% dos votos, como está nas pesquisas, tem muita gente aderindo. Tá? Ou seja, supondo de que existe alguma restrição contra o peronista, que pode ser 35%, 40% da população, mas o resto está todo mundo aderindo. Está muito associado ao fracasso do Macri, não à crise. Lembrem que a crise argentina começa em abril ou maio de 2018. Então já temos 1 ano e 4 meses de crise. Ou seja, não é uma crise agora. O fracasso do Macri tem uma boa dose de responsabilidade. Neste último ano, a inflação foi de 22 para 55. Ano passado, a economia já caiu 2,5%. A taxa de desemprego cresceu rapidamente. A relação dívida-PIB passou de 50 e pouco por cento para 90%. Por causa da desvalorização cambial. Bom, mas então temos... Mas o fracasso do Macri você atribui mais a questões domésticas ou a questões externas? Ou a própria política do Macri? Ele nunca teve maioria no Congresso, né, para enfrentar uma agenda de ajuste fiscal. Esse foi um problema. Nos 2 primeiros anos, ano 2016 e 2017, ele não teve... Quando ele consegue a maioria em 2018, já estamos na crise. Ou seja, tem também um problema aí de temporalidade. Tá? Mas também tem um problema da sociedade argentina, onde os ajustes são muito mais difíceis que no Brasil. Ou seja, é um pouco que é difícil de contar para quem não vive lá sobre os mitos e as crenças que nós temos na opinião pública argentina. Tá? E como é que essas corporações conseguem manter suas formas de conduta durante 50, 60 anos. Então, não são boas essas perspectivas. Me parece que não. Pois é. Vamos acompanhar aí. Quando as eleições chegarem, voltamos a falar de Argentina. Abraço.